Como você já deve saber, as trevas usam várias armas diferentes. As tentações é a arma principal das trevas, né? Você vê que ali quando Jesus foi tentado, nas 3 vezes das suas tentações, pelo menos as que estão registradas, você vê o diabo chegando e apresentando uma proposta para Jesus. Então, esta é a arma principal das trevas. Além disso, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, de que existe um acusador das nossas almas. Então, quando uma pessoa comete algum tipo de erro, algum tipo de pecado, e mesmo depois de ter sido perdoada por Deus, ainda se sente acuada com aquela culpa, naquele momento ali a mente dela está sendo bombardeada pela ação das trevas através das acusações. Outra forma diferente das trevas agirem na vida das pessoas é através das famosas opressões. Como diz o texto de Atos capítulo 10, versículo 38, Jesus veio ao mundo justamente para libertar os oprimidos do diabo. É aquela coisa que você sente quando chega num lugar poluído, espiritualmente falando, um lugar pesado, um lugar carregado. Outra maneira das trevas agirem é através das induções, ou seja, quando o poder das trevas usa a vida de pessoas, ou às vezes até mesmo de estruturas, de poderes humanos, de governos, para poder manifestar a sua vontade ou impor ali as suas vontades. Então, talvez o exemplo mais clássico seja quando Jesus olha para Pedro e repreende Pedro. Livro de Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus disse para Pedro: Pedro, para trás de mim você é o inimigo, você é um opositor, você é Satanás nesse momento. Quer dizer, o diabo estava usando a vida de Pedro para que tentasse induzir Jesus a fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus. A maneira mais conhecida da gente ver as trevas agindo, ou pelo menos a mais chocante, é quando um ser das trevas possui uma pessoa. Como a gente já estudou, as trevas, os demônios podem possuir uma pessoa, podem possuir animais, ou como a gente já estudou naquele vídeo lá, sobre esse assunto, até mesmo objetos, né? Só para lembrar, capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 4, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o ídolo, a madeira, a pedra, o gesso, para quem as pessoas prestavam culto não era nada. Mas o mesmo livro, no capítulo 10, no verso 20, ele diz que quando as pessoas faziam sacrifícios para esses ídolos, que não eram nada, na verdade sacrificava alguém que estava por trás desses objetos. Ou seja, demônios, como diz o próprio texto, que eram demônios, a demônios que eles sacrificavam e não a deuses ou qualquer outra coisa. Então isso mostra que as trevas podem possuir também objetos, além de animais e seres humanos. As trevas também podem usar o poder de gerar uma doença, né? O caso mais clássico é o do próprio Jó, quando Deus disse para ele: Jó, ele está em tuas mãos. Então, quando o diabo recebe essa autorização, ele toca na vida de Jó e Jó fica carcomido de várias doenças. Então, as trevas podem usar também como ferramenta as doenças. E como eu te disse, até mesmo a morte pode ser uma arma nas mãos das trevas. A maioria das pessoas, quando morrem, uma boa parte delas morrem por ação das trevas. Na verdade, de forma direta ou indireta, todos nós morremos por conta da ação das trevas, né? A diferença é que se na hora que você vai morrer, aquela sua morte, como diz a palavra de Deus no Velho Testamento, é preciosa aos olhos de Deus, ou se aquela morte foi gerada diretamente pelas trevas. Mas direto ou indiretamente, as trevas elas são causa da morte. Então, por conta de todas essas armas que as trevas usam para poder detonar com as pessoas, né, no mundo visível, então elas vêm no mundo invisível e destroem as pessoas no mundo visível por meio de todas essas armas. Como elas são variadas, são muitas e são recorrentes, é bastante comum as pessoas meio que entrarem numa paranoia, começarem a achar que qualquer coisa de ruim que aconteça é porque existe um demônio ali por trás, uma ação das trevas ali por trás. Então é importante a gente pensar e entender o seguinte, de que a ação das trevas ela não é absoluta. Por mais que as pessoas entrem nessa paranoia achando que tudo que acontece de ruim é por ação direta das trevas, não é. Então, por conta das muitas armas que as trevas têm e a recorrência dessas armas, as pessoas acabam achando que tudo é ação das trevas, mas nem tudo é ação das trevas. As circunstâncias que nos cercam, elas são causadas por causas diferentes. Obviamente, muitas delas são causadas pelas trevas. Vou te dar um exemplo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 18, para ser mais preciso, ali você vê o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, tentei fazer um trabalho, tentei viajar para um lugar, eu tentei ir até uma cidade chamada Tessalônica, ele queria pregar o evangelho naquela cidade, ministrar a palavra naquela cidade. Mas nesse versículo ele diz claramente de que Satanás
o impediu. Satanás o barrou pelo menos 2 vezes. Então você vê que aí havia uma circunstância em que o apóstolo Paulo queria fazer um trabalho, queria pregar a palavra, e as trevas se opuseram diretamente. Nesse caso foi ação direta das trevas, impedindo ali que aquela pessoa se movimentasse livremente e cumprisse a vontade de Deus. Mas, você olhando, por exemplo, capítulo 19 do livro de Atos, por exemplo, você vê ali uma situação interessante, em que Paulo está tentando também ministrar a palavra num lugar, que era uma cidade, a cidade de Éfeso, e ali você vê pessoas, Atos capítulo 19, versículo 34 em diante, você vê pessoas ali impedindo que o próprio apóstolo Paulo pregasse a palavra. Então, nesse caso, não havia nenhuma ação direta das trevas, mas eram seres humanos criando uma situação que impediu que alguma coisa boa acontecesse, que impediu que o apóstolo Paulo pregasse a palavra. Num texto com a mesma ideia, um texto parecido, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, aí quando escreve para Timóteo, que havia um sujeito chamado Alexandre, e disse que esse sujeito, um ser humano, tinha causado vários problemas para ele. E ele disse que ele resistiu fortemente a esse sujeito, porque esse sujeito tinha resistido fortemente às palavras do apóstolo Paulo. Então, além dos demônios, você vê que pessoas podem mover, podem alterar circunstâncias. Pessoas podem mexer com as circunstâncias. E preste atenção, não só os demônios, as trevas, podem mexer com as circunstâncias, como seres humanos podem alterar circunstâncias, como até as próprias circunstâncias podem alterar as circunstâncias. Afinal, a gente vive num mundo cercado também de causas naturais. Então, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, gente, uma grande porta me abriu, uma grande oportunidade me apareceu. Então ele diz meio que dizendo assim, olha, naturalmente me abriu uma porta. Isso quer dizer que o contrário também é verdade. Naturalmente algumas portas podem se abrir. Ele diz isso, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, ele disse que estava querendo ir para Troade pregar a palavra de Deus, que também ali uma porta estava sendo aberta para ele, como poderia estar sendo fechada. E ele não cita nenhuma causa humana e nem espiritual, simplesmente as próprias circunstâncias. Então, além das trevas, além das pessoas, além das próprias circunstâncias, as circunstâncias podem ser alteradas, agora preste atenção, pelo próprio Deus. Atos capítulo 16, versículo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo diz com todas as letras, ele diz, olha, eu também estava querendo ir para uma região, queria ir para a Ásia, queria pregar o evangelho naquele pedaço da Ásia. Ele diz lá, veja só, capítulo 16 de Atos, verso 6, de que ele e a sua equipe, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, diz o texto. O Espírito Santo de Deus não deixou que eles pregassem a palavra. Olha que curioso. Jamais você poderia imaginar que o Espírito de Deus impediria alguém de pregar a palavra, mas na verdade Deus tem os seus planos e os seus tempos, né? Então às vezes ele queria pregar a palavra, mas era o tempo de Deus, Deus não havia dado aquela autorização ainda. Uma coisa semelhante ele diz lá no capítulo 16 de Atos, no verso 7, depois ele fala assim, que o Espírito de Jesus foi quem o impediu, que ele ia para uma outra região, para outro lugar, chamado Bitínia, e o próprio Espírito de Jesus não deixou. Então às vezes, você pode estar achando que está lutando contra as trevas, mas você pode estar lutando contra as trevas mesmo, ou contra pessoas que não tem nada a ver com as trevas, ou com as próprias circunstâncias, ou até contra o próprio Deus. Então é preciso tomar um certo cuidado para você não estar meio que repreendendo uma situação ali, achando que é o mal, quando na verdade você está lutando contra o próprio Deus. Importante é você pensar então o seguinte, de que a ação das trevas ela é relativa, ela não é absoluta. Aliás, a própria ação dos agentes das trevas, ela também não é absoluta, ela é relativa. Isso quer dizer o quê? De que não existe uma especialidade, por exemplo, para demônios agirem. Como eu te falei já em outro vídeo, existe até um certo domínio regional, uma regionalidade, mas não existe uma especialidade. Capítulo 10 de Daniel, por exemplo, mostra ali os demônios meio que dominando algumas regiões da Grécia e da Pérsia, por exemplo, ali no texto. Existe uma regionalidade, mas não existe ali uma especialidade, né? Então, só para você entender, um ser espiritual que possa gerar uma doença numa pessoa, em uma outra ocasião, ou até em outra pessoa, aquele demônio que gerou uma doença pode gerar, por exemplo, uma opressão. Então não existe um demônio especialista em doença ou opressão. Qualquer um deles pode fazer qualquer um desses males, dependendo da hierarquia que eles tiverem. Um outro exemplo,
um espírito que aparece numa mesa branca, dizendo que é o fulano de tal, que é um espírito de luz, etc. A gente sabe que é um demônio, que é o ser das trevas. Esse mesmo espírito pode aparecer, por exemplo, no centro de Umbanda, por exemplo, e falar que é um preto velho qualquer que apareceu ali. Então eles não são especialistas numa ação. A própria ação deles também é relativa. Então, o importante é você ter o que a Bíblia chama de discernimento. Para ser mais preciso, discernimento de espíritos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. E olha só que o texto ali não está nem falando de demônio, está falando da própria vontade de Deus. Então o texto diz que nós temos a mente de Cristo, nesse mesmo texto. Então com a mente de Cristo a gente consegue discernir até a vontade do próprio Deus, a gente consegue saber o que Deus quer. Então se a gente consegue, pelo Espírito de Deus que está em nós, se a gente consegue discernir a vontade de Deus, consegue entender como é que Deus age, quanto mais entender como é que as trevas estão agindo. Então a gente tem também essa capacidade. Então o que você tem que fazer? Pede para Deus aí uma capacidade espiritual para discernir o mundo espiritual. Se chama dom de discernimento de espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, e a referência bíblica que cita esse poder sobrenatural dado por Deus, pelo Espírito de Deus, a capacidade de enxergar um mundo espiritual, e você bater o olho e saber se aquilo é um ser das trevas que está causando ou qualquer outra causa que está causando, ou até o próprio Deus impedindo que aquilo aconteça ou não aconteça. A Bíblia diz lá no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, para ser preciso no versículo 31, diz que a gente tem que buscar os melhores dons. E o que são os melhores dons? São aqueles dons mais necessários dentro de uma situação, dentro de um contexto. Então, se num contexto de batalha espiritual, o dom que você está precisando ali, o mais necessário para que as pessoas sejam edificadas, a sua vida seja edificada, então o que você tem que fazer? Tem que pedir a capacidade espiritual de discernir os espíritos, ou seja, o dom espiritual de discernimento de espírito. Se você achou esse vídeo importante para você, então compartilhe com outras pessoas que você gostaria que tivessem o mesmo conhecimento. Se você gostou para valer, clique em gostei aí e se inscreve no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos.